se ele for para a Copa do Mundo, se ele for, porque ainda ele não é uma das pessoas, dos jogadores, e temos que ser realistas que ele não é um dos do grupo assim do... E o Neymar pode. Larga muito você puxa-saco, cara. O Casemiro deu uma entrevista para a TNT Sport e o que mais chamou a atenção foi quando ele falou sobre o Endrick não se encaixar no grupo da seleção brasileira. Isso meio que acabou parecendo que existe uma panelinha, um grupinho fechado que não quer o moleque por perto. A gente vai conferir essa declaração toda, a repercussão que ela gerou e mais do que isso, a gente vai discutir se o Endrick está sendo realmente boicotado pelos próprios companheiros de seleção, enquanto o Brasil segue sem ganhar nada. Mas antes, deixa o seu comentário aqui, você acha que o Endrick está sendo boicotado na seleção? Comenta aí e vamos conferir o vídeo. Primeiro, o jogador tem que jogar, independente de onde seja, o jogador tem que estar sempre competindo, independente do nível de competição, mas o jogador tem que estar sempre competindo. Mas assim, acho que foi boa a saída dele para o Lyon, para ele ver, para ele ter a sensação de jogar, ter a sensação mas é muito jovem. Acho que a gente não pode colocar uma pressão nele, a gente não pode dizer que ele vai solucionar um problema nosso na Copa do Mundo, porque é muito jovem. Fred, ele tem que... se ele for para a Copa do Mundo, se ele for, porque ainda ele não é uma das pessoas, dos jogadores, e temos que ser realistas que ele não é um dos... do grupo assim, exatamente. Mas a gente não pode botar uma pressão nele, ou que ele vai resolver, ou que ele vai entrar nos jogos para resolver, não. Não pode colocar essa pressão nele. A gente sabe que tem jogadores na frente que tem que puxar mais, tem que tirar mais da equipe, né? Mas já demonstrou no Palmeiras, vem demonstrando nos últimos meses no Lyon, mas a gente tem que ter um pouco de paciência, principalmente porque até mesmo por isso acaba até prejudicando o jogador. A gente sabe números e números de jogadores que acaba prejudicando. Então a gente tem que ter um pouco mais de calma. É um grande jogador, vem demonstrando isso, mas vamos com calma, não vamos colocar pressão no jogador. Acho que isso é importante, blindar esses jogadores, sim. O Casemiro, quer dizer que então, agora há pouquinho, você que tá com a bunda desse tamanho, que vai sair do Manchester United, tá jogando nada, né? Só voltou para a seleção porque o treinador confia em você. Foi muito bom de bola, ganhou várias Champions, foi pro Porto. Esqueceu do seu Pulpo Gimenez, né? Lembra do Pulpo Gimenez? Você esqueceu, né? E que por sinal, você tinha um comentarista que sempre defendeu você, foi eu. Porque muitos que estavam aqui, que hoje tá na Globo, falavam que você jogava de calça jeans. Eu não. Sempre achei você craque. Agora, quem falou pra você que você tem o direito de falar o que você falou do Endrick? Que o Endrick não tá no grupo, que o Endrick não sei o quê. E o Neymar pode. Larga muito você puxa-saco, cara. Que por sinal você acha que você é muito bom, né? Você foi, não é mais. Existe um grupinho lá na seleção brasileira, né? Que seria Casemiro, Marquinhos, Danilo, Alisson. É uma geração que subiu junta, que se consolidou junto, que viveu as mesmas Copas, os mesmos vestiários e também os mesmos fracassos, tá? E que, consciente ou não, meio que criou um ambiente fechado, uma bolha onde quem não faz parte do ciclo simplesmente não entra fácil. E a gente percebe que o Endrick meio que se encaixa exatamente nesse perfil que tá do lado de fora dessa bolha. Pra quem não sabe, desde aquela declaração do Endrick, aquela entrevista polêmica, na verdade que ele foi perguntado, né, quem que ele achava melhor, e ele escolheu o Bellingham, né, porque é parceiro dele do Real Madrid, ao invés do Neymar. E meio que isso criou um ruído nos bastidores da seleção brasileira em relação a isso. Como é que você não escolhe o Neymar, que é o melhor da seleção brasileira, tem 79 gols, ele é um ídolo, todo mundo gosta do Neymar. E aí meio que não foi respeitado a vontade do cara, a opinião do cara, tá ligado? E aí ficou esse negócio também, que tipo assim, ele não é da panela, ele não subiu com o grupo, não tem aquela proximidade de vestiário que abre porta. E o mais absurdo, que está pesando mais, ninguém tá falando sobre a atuação dele no Lyon, os gols e assistências que ele tem feito, né, que ele tem se destacado lá na liga, ninguém tá falando disso. A declaração é sempre a mesma. Ele não tá pronto, ele é muito jovem, não podemos colocar pressão sobre ele, entendeu? E aí, beleza, vamos fazer um comparativo com as outras seleções, o que elas estão fazendo. E aí a gente compara as outras seleções que fizeram com seus jovens talentos. Por exemplo, a França, que enxergou no Mbappé o futuro do futebol mundial quando ele tinha 18 anos, hein? Não ficou com esse discursinho de ele é muito jovem, não pode ter pressão, ainda não faz parte do grupo. Não teve isso daí, não. O técnico da França, o Didier Deschamps, né? Quando ele olhou pro Mbappé bem novo, né? Ele deu a camisa, deu protagonismo, deu responsabilidade e foi junto com ele pra Copa do Mundo de 2018. E, pra quem não sabe, eles ganharam a Copa do Mundo de 2018 com o Mbappé bem novo. Acho que tava com 19 anos lá, naquela época, né? Ah, beleza, isso aí não é parâmetro. Tá, beleza. Então vamos agora comparar o Lamine Yamal. Vamos falar do Lamine Yamal. Lamine Yamal também, uma
a joia do Barcelona, muito jovem, já assumiu também o manto da seleção da Espanha, muito jovem também, foi acreditado na seleção da Espanha, foi dado créditos a ele na seleção da Espanha, eles junto com todo o grupo, mas ele ganhou uma Eurocopa muito novo também, 17 anos, 16, 17 anos. Quando você olha pra fora e você vê o que eles estão fazendo com os jovens, o que as outras seleções estão fazendo com os jovens, que são o futuro da seleção, você vê o que eles estão fazendo com os jovens, as jovens promessas deles, você vê o protagonismo, o passar do manto, entendeu? De dar responsabilidade, não interessa quantos anos que você tem, tem 19 anos, tem 16 anos, não importa. Quando você escolhe ser um jogador de futebol, esse peso ele já vem com você automaticamente, você tem que ser pressionado sim, porque você vai representar uma torcida, principalmente quando você tá na seleção, você representa não só a torcida do seu clube que você faz parte, mas você representa uma seleção, uma nação, então você vai ter pressão sim, pelo valor que você recebe, você tem que ser pressionado sim. Quando você olha, quando você compara, você vê o que as outras seleções estão fazendo, que eles estão dando protagonismo, e você olha pro Brasil, claramente existe uma panela ali, claramente existe um grupo que não gosta do Endrick, existe um grupo que não quer dar o protagonismo pra ele, que quer escolher o momento certo em que ele vai brilhar, em que ele vai se destacar, entendeu? Então, tipo assim, é muito ruim pra nossa geração ter pessoas desse grupo pensando dessa forma, porque isso bloqueia o futuro da seleção brasileira. Como é que um jovem vai entrar em ascensão? Como é que eu vou dar espaço por exemplo, pra um novo Ronaldo, pra um novo Ronaldinho, pra um novo Adriano, se eu tiver essa mentalidade de que eu tenho que segurar a joia brasileira? Ele é muito novo. Gente, o Pelé assumiu responsabilidade novo. O Pelé foi o que ele foi porque ele começou novo, ele teve destaque novo. Se o Pelé fosse segurado quando novo, ele não seria, talvez, que ele fosse, porque o maior destaque do Pelé foi justamente ele ser novo e ter todo o talento dele e ter conquistado o que ele conquistou novo, ele ser um destaque. Como é que um moleque de 17 anos, como é que um moleque novo desse consegue se destacar? E aí você vê essa declaração do Casemiro, a postura dos outros companheiros de seleção em relação ao Endrick, querendo segurar o talento do moleque. Não adianta, ele tem estrela, e se você não enxerga isso, se você que tá lá dentro não enxerga isso, todo mundo aqui fora enxerga, mas você que tá lá dentro não enxerga isso, claramente isso é uma panela, né? Bom, rapaziada, é isso, deixa o seu comentário aqui, quero saber a sua opinião é fundamental, deixa aqui nos comentários se você concorda, se você não concorda, se você acha que a gente tá perdendo muito tempo questionando se o Endrick tá na hora ou não tá na hora de estar na seleção, se eu tenho que dar o protagonismo pra ele, se eu não posso dar, se você concorda que existe uma panelinha realmente na seleção brasileira. Pra quem não sabe, eu já fiz um vídeo falando a respeito disso, eu vou deixar ele aqui, o link dele aqui na descrição do vídeo, que a gente falou a respeito de que a Nike é quem realmente manda na seleção brasileira. Vai sair uma parte 2 desse vídeo, então continue acompanhando o canal, porque eu vou fazer uma parte 2, uma parte 2 bem mais completa e te explicar que existe uma guerra de marcas, por que a Nike tá mandando na seleção brasileira há anos, desde a época do Pelé. Eu vou te mostrar isso aqui numa parte 2 desse vídeo, então se inscreva no canal para você acompanhar nossos vídeos todos os dias aqui, beleza? Rapaziada, eu vou indo nessa, não esquece de comentar, deixar o seu hype. Até o próximo vídeo.